Olá, turma, eu sou a professora Ana Lídia e a aula de hoje é uma introdução à dinâmica. Que dinâmica, Ana, do que nós estamos falando? Bom, que agora nós vimos o quê? Nós vimos movimentos retilíneos, movimento retilíneo uniformemente variado. E agora, galera, nós vamos começar a observar não só a classificação dos movimentos, mas pensar o que faz algo se movimentar? O que gera movimento? Como é que você aí parado pode entrar em movimento? Como, se, como isso é possível? É sobre isso que a gente vai falar hoje, ok? Uh, Sem demorar muito, já vou compartilhar com vocês aqui. Aqui perfeito. Então, vamos lá. Pensa. A pergunta que eu te fiz foi: como é que tu faz para sair do lugar? O princípio fundamental da dinâmica vai falar sobre, principalmente, sobre força. Força num corpo, ok? Então, para entender bem, para a gente começar a falar bem sobre as leis, nós vamos entrar nas leis de Newton, falar sobre o princípio fundamental da dinâmica, porque é algo que está se movimentando. Agora, para entender isso, tem coisas que têm que ficar simples, como força. A força é um agente físico capaz de alterar o estado físico de um corpo, de uma matéria, ok? E a gente não pode esquecer o que é grandeza vetorial. A última aula não foi sobre grandeza vetorial? Grandeza vetorial precisa de quê? Quais são as perguntinhas que nós temos que nos fazer para toda grandeza vetorial? Qual é o módulo, direção e sentido? Ana, você está dizendo que a força é uma grandeza vetorial? Sim. Ela precisa, se ela está sendo aplicada, ela tem um sentido, ela tem uma direção. E ela tem um tanto de força que está sendo aplicada. Essa quantidade de força é um módulo ou a intensidade. Ok? Então, já sabemos que força é capaz de alterar o estado. Então, se eu estou parada, eu posso entrar em movimento se alguém me empurrar. É óbvio, se eu te empurrar agora, o que vai acontecer com você? Tu vai cair, ou tu vai catar cavaco, mas tu vai se movimentar. E quando isso acontece, eu tenho a explicação do movimento. Para que haja movimento, tem que haver força. Mas só assim, Ana? Bom, força só gera movimento? Não. Tem a força que a gente chama de resultante, tem a força que nós chamamos de força que, só, que está acontecendo, que está em dinâmica. Bom, sem falar muito, dá uma olhadinha aí. Tem alguém chutando uma bola. Vai causar uma deformação, depois a própria bola se restitui, que altera a velocidade. Então, olha como essa bola entrou em movimento. E eu também tenho uma condição de equilíbrio. Às vezes um corpo está parado, por quê? Quais são as forças que estão resultando sobre você agora? Você sabe quanto de força está sobre você agora? Se eu estou parada, por que eu estou parada? Se eu tenho uma força, se eu tenho massa e eu estou no planeta, tem gravidade, logo eu tenho uma força chamada força-peso. Ou seja, hoje nós vamos falar tipos de forças, quais são as forças que existem por aí. Nós vamos falar também sobre força que resulta no corpo. O que mais importa agora, houve antes das leis de Newton, houve a lei do ímpeto. E ela não continuou porque não falaram sobre a força resultante, não se tinha ainda a concepção de que sobre um corpo não existe apenas uma força, mas no mínimo duas, três, se contar com as espirituais, então Deus. Então vamos ver, Ana Lídia, quem são essas forças. Primeiro, aparelho para se medir força, dinamômetro. Vou contar uma história para vocês. O meu cachorro, eu tenho que pesar ele para saber se eu estou dando muita comida para ele ou estou dando pouca comida, porque às vezes faz seleção. E
parece que vocês não são o mesmo, porque eu fui tentar pesar ele, ele não fica parado de jeito nenhum, então eu comprei um dinamômetro. Pendurei o dinamômetro e botei o jequinho, eu botei dentro de um saco e coloquei o saco para pesar, né? Para eu saber o peso mesmo da força dele. E galera, nesse aparelhinho aqui, parecidíssimo com esse, que é uma mola mesmo, coloquei uma força, imagina isso aqui para baixo. Coloquei uma força, ele é aqui, né? Só que de cabeça para baixo, então desceu para saber o peso dele. Ele está com 50 newtons de força. Opa, mas 50 newtons de força. O Jequinho tem isso, ele tinha que ter 30. Ele está com 55. Quase. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o dinamômetro ele está medindo massa ou ele está medindo força? Ele está medindo força, ok? Massa, pensa, gravidade da Terra é igual a 10 metros, aproximadamente, aí está 9,8, eu vou colocar 10 metros por segundo ao quadrado. Se ele tem essa gravidade de 10, qual é, na verdade, a massa do Jequinho? O Jack está com 5 quilos, mas se eu multiplicar, para saber a força, tem que multiplicar com a gravidade da Terra, porque a gravidade da Terra exerce uma força sobre mim, eu vou saber qual é a força que tem o meu cachorro. Eu, por exemplo, tenho uma força de 650 newtons, ou seja, qual é a minha massa? Por que na Lua todo mundo é leve? Qual é a gravidade da Lua? Por que lá todo mundo é magrinho? Qual é a gravidade de Júpiter, Marte? E aí você pensa, qual vai ser a unidade de força? A homenagem é Newton, por isso nós vamos falar sobre 3 leis de Newton. Mas massa, galera, massa é quilograma, ok? Então eu posso ter uma unidade de força que vai ser Newton ou quilograma-força, que é o que? A massa vezes a massa e a força, dentro do mesmo conceito, ok? Quilogramas-forças é igual a 9,8 newtons, aproximadamente 10. Aí eu mostrei para vocês, só para começar a entender qual vai ser a nossa próxima matéria. Nossa próxima matéria vai falar sobre as 3 leis. Mas eu já preciso entender que lei é essa? Da onde que surgiu isso? Procure sobre a lei do ímpeto. Mas muito mais do que isso, o que Newton queria entender, né? Sobre a força que resulta um corpo parado ou em movimento. Aliás, o que é parado ou em movimento constante? Flash, vamos falar do Flash, que a força da aceleração esteja com você? Vamos falar sobre ele? Então, se o Flash está parado em movimento, como é que eu vou saber se não piscar de olho ele vai estar na minha frente? Ana, a gente está falando de aceleração. Então, a força tem a ver com a aceleração e a massa do corpo. E essa já é a segunda lei, é o princípio fundamental da dinâmica. E essas forças são força-peso, força-atração. Força-peso é a força gravitacional que a Terra exerce na gente, a gente exerce na Terra. A força-atração ela está ligada a cabos e fios inextensíveis, fios que não dobram, ou cabos rígidos, ok? A força normal é uma força de contato. Nós vamos aprender melhor sobre isso. A força de atrito é o que me deixa andar por aí sem estar escorregando. Como é que eu ando no chão sem estar escorregando? É porque tem força de atrito, ok? Tem uma força de resistência ao meu movimento. E o mais importante dessa história de hoje é entender a força resultante sobre o corpo, ok? Eu tenho aqui, ó, forças resultantes é igual a um somatório de forças. Então, eu tenho força 1, força 2, força 2, força 3, força N. Então, qual vai ser a força resultante sobre essa partícula que tem 3 forças, por exemplo, distintas sobre ela, ok? Eu até separei aqui para vocês entenderem que existe o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Então, eu posso ter forças resultantes igual a zero de maneira onde ela esteja parada ou onde ela esteja no movimento retilíneo uniforme.
Ana, não estou entendendo essa questão de estar parado. Dá uma olhadinha nesse exemplo que eu separei para vocês. Essa é uma menina e esse é um menino. Eu botei A de menina, O de menino. E eles estão fazendo estão disputando por esse carrinho. Obviamente, se a menina fizer mais força que o menino, para onde vai tender esse caminhãozinho? Repare, eu não estou preocupada com as forças que estão resultantes na vertical. Eu quero olhar aqui essas forças na horizontal. Então, primeiro, tem uma direção horizontal. Não esqueça, direção horizontal, vertical, sentido, direita, esquerda, leste, oeste, norte, ok? Intensidade, um número, a quantidade. Beleza, então vamos lá. Ele aqui, força é uma grandeza vetorial. Então, se eu tenho forças em sentidos opostos, quem realizar força é para onde vai o móvel. Se ela realizar uma força maior do que o menino, o móvel vai para cá. Se o menino realizar uma força maior do que ela, ele vai tender para cá, ok? Mas se os dois realizarem a mesma quantidade de força, digamos que ela exerça 50 newtons aqui e ele 50 newtons aqui. Então, forças em sentidos opostos, mesma direção, sentidos opostos. O que o vetor me diz sobre isso? Sentidos opostos, eu vou somar ou vou subtrair? Eu vou subtrair, ok? Nesse caso, eu vou ter mais 50 ou menos 50. Então, a força resultante sobre esse corpo é igual a zero. Significa que não está havendo força sobre ele? Tá. Porém, a força não é o suficiente para fazer com que ele se mova do lugar. Então, para eu poder te empurrar e você sair do lugar, eu não posso fazer uma força menor ou igual à sua. Eu tenho que fazer uma força maior, ok? Vamos lá para o exemplo 2, porque tá aí tudo que eu acabei de falar. E no exemplo 2, agora eu coloquei números. Eu tenho a força A igual a 4 newtons e a força O igual a 3 newtons. E aí eu pergunto para vocês, gente. Aliás, essa vai ser a pergunta que vocês vão sempre se fazer em relação à força. Quais são as forças que estão resultantes neste carro, que estão resultando neste carro? Na horizontal, esquece a vertical. Próximas aulas nós vamos entrar nas forças verticais. Normal, peso, força de atrito, tudo aquilo que eu já falei para vocês, mas eu vou explicar passo a passo. Agora, reparem nas forças que estão sendo aplicadas nesse carrinho aqui. Se a força A for maior do que a força B, ele vai tender para A, correto? Bom, onde é a força maior? 4 newtons. Onde é a força menor? 3 newtons. Espera, eu tenho direção, sentidos opostos. Quem vai ser positivo e quem vai ser negativo? Eu sempre tenho que escolher um sentido. Nesse caso, eu vou escolher o sentido da força maior, ok? Então, a força maior eu vou chamar de positiva, logo a outra, se é oposta, eu vou chamar de negativa. Então, o que vai acontecer? 4 menos 3 vai ser igual a quanto, gente? Exatamente, 1 newton. Agora eu tenho as duas forças para o mesmo sentido. Elas vão se somar ou elas vão se subtrair agora que elas estão no mesmo sentido? Se elas estão no mesmo sentido, o vetor me diz que eu tenho que somar. Então, vai ficar 3 mais 4 igual a 7 newtons, ok? A aula de hoje, galera, era entender sobre força, que a força ela vai variar o estado do meu corpo, e isso se explica, já é o princípio fundamental da dinâmica para eu entender uma coisa chamada trabalho. Porque se eu realizo força e essa força gera um deslocamento, eu tenho algo, um agente físico na física. Um agente físico na física é ótimo, né? Mas eu tenho um agente na física chamado trabalho. Próxima aula, nós vamos falar sobre as leis de Newton. E depois nós vamos começar o conceito de trabalho, energia e tudo mais. Ok? Até a próxima, galera. Obrigada.